último capítulo de debate, talvez o Art finalmente tenha descoberto junto do Gideon, a Emily e talvez a Riri uma forma de fazer com que os gigantianos consigam criar novos magos quadra-elementais ou então personagens com mais poder pra dentro da guerra. Beleza, que fala o Art, galera. Antes do vídeo começar, apenas relembrando que esse vídeo vai estar contendo spoilers, caso você ainda não tenha dado uma olhadinha na hora. Então, se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta. E pra que a gente já comece, nos capítulos passados, a gente já viu que depois que o Nico acordou do ritual que tinha sido imposto do Agrona, a gente viu que o Agrona tinha ficado completamente desaprovado daquela situação por causa do Nico. Mas foi aí que ele e a Cecília foram pra onde a Terra estava. E não só isso, porque principalmente a gente descobriu que o Agrona estava pronto pra mandar a Cecília para de casa pra poder bater de frente contra o Art. Mas antes disso, ela precisava ir até a Ceres. Só que quando ela vai até o local e tenta quebrar todo o escudo da Ceres de qualquer maneira possível, é aí que a gente já vê que a Ceres estava completamente calma e não tinha se abalado com o poder da Cecília, fazendo com que a gente descobrisse que a barreira que a Ceres tinha montado não podia ser quebrada facilmente, nem mesmo pela Cecília. Mas o Nico conseguiu abrir um certo buraco para poder conversar com a Ceres, aonde a gente descobre que ele deu o núcleo de mana da Sylvia pra Ceres, pedindo para que ele levasse isso até o Art, enquanto ele ia fazer com que ela ganhasse mais tempo para que isso acontecesse. E na hora que isso acontece, é aí que a Ceres concorda com tudo aquilo, fazendo com que logo depois ele saísse de dentro da barreira e levasse a Cecília junto com ele. Desse modo, a gente já meio que encerrando esse capítulo. E continuando, a gente já vê que depois que o Art voltou de dentro da reunião de Efelt com Cassie, a gente já vê que não rolou muita coisa nesse capítulo. Foi mais um lance dele fazer um percurso para poder chegar onde estava a família dele, fazendo com que o Curtis e a Caitlyn tomassem conta da cidade de Speed, na capital, se despedindo dos dois e indo até onde eles estavam na cidade dos anões. E por causa disso, é aí que a gente já vê ele indo ver a sua família, mas não antes de botar a Retentora Lyra dentro de uma cela de prisão. Até que logo depois que ele vai ver a sua família e volta pra ver a Retentora, ele descobre que tinha tido uma perturbação de éter próxima dali. Desse modo, já meio que encerrando o capítulo 394. E lembrando, galera, o que eu vou estar fazendo aqui é contar boa parte do que tá acontecendo. Eu não vou chegar falando tintim por tintim, já que dessa forma, provavelmente vocês iam estar achando ridículo e chato da forma que eu ia estar abordando a história. Então, parando com a enrolação e prosseguindo, a gente vai estar falando do capítulo que saiu essa semana, onde a gente viu que depois que o Arthur descobriu aquela perturbação de éter, ele acabou indo rapidamente até o local onde o Gideon estava naquela situação, fazendo com que ele deixasse o Regis de babá para poder ficar de olho na Retentora Lyra. E fora que a gente viu que também, ao chegar no local, ele viu dois guardas que acabaram ficando sem reação ao verem o Prota chegando na mesma hora, fazendo com que, após ele ter dado as caras por ali, ele acabou perguntando o que estava acontecendo, fazendo com que eles também respondessem que eles não sabiam o que estava rolando, o que por um segundo fez com que o Prota chamasse um dos anões que estava de guarda para poder chamar uma curandeira. E nisso a gente já vê que logo depois a Emily aparece de lá de dentro, fazendo com que eles entrassem para ver como é que estava a situação lá dentro. E por causa disso é que a gente vê um compilado de portas extremamente perigosas para que nada de ruim acontecesse, fazendo com que a gente descobrisse que depois de todas essas portas, o Gideon estava testando um dos artefatos que eles estavam decifrando nos capítulos passados, sendo que esse que ele estava testando agora era o manto que tinha várias runas alacrianas, no qual ele acabou descobrindo como, de certa forma, utilizar e decifrar esse tipo de artefato. Mas na que ele vai explicando tudo pro Art e como funciona aquele manto, é aí que a gente já vê que ele também vai testando aos poucos todo o artefato para saber como utilizá-lo, sendo que no processo a gente também descobre por meio do Art que estava utilizando o Reinhardt, que ele tinha conseguido chegar ao núcleo amarelo de uma certa maneira, fazendo com que o Art ficasse impressionado com tudo aquilo. E ainda assim, após utilizar algumas vezes, é aí que a gente já vê o Art também dando um aviso de perigo para que o Gideon parasse com tudo aquilo e começasse a descansar. Só que o gênio maluco não estava muito afim disso, pois ele precisava decifrar isso o mais rápido possível. E foi aí que o Art pediu para que ele não tentasse isso, pelo menos não sem a supervisão de alguém que entendesse. Foi aí que o Art já falou que tinha alguém em mente para esse serviço, fazendo com que ele fosse o mais rápido possível e saísse dali para poder ir buscar a Retentora Lyra. Inclusive, a Regis fica até animado na hora, porque ele achava que ia ter alguma coisa interessante para ele fazer naquele momento, mas tudo isso vai meio que por água abaixo logo depois. E quando o Art busca a Retentora Lyra, é aí que a gente descobre por meio dela que o Gideon não podia só utilizar o artefato, mas ele precisava sentir para que ele conseguisse utilizá-lo de uma maneira melhor. Pois, como vocês chegaram até aqui e caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse conteúdo de debate para aqui pro canal, seja da Nove, da Webtoon ou então de Bleach ou de Solo, como a gente tá
tava fazendo recentemente, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera e não esqueçam de ativar o sininho da hora das notificações. Esse é o conteúdo que vocês vão estar recebendo em primeira mão caso façam isso, além de vocês ajudarem a gente a bater a nossa meta de 900 inscritos, fechou? Então agora bora continuar. Sua última tentativa, a única coisa que ele conseguiu foi uma baita dor de cabeça, fazendo com que logo depois que a retentora Lyra tivesse ali, eles conseguissem finalmente tirar algum resultado de toda aquela situação, mas ainda assim foi uma coisa que foi muito exaustiva pro Gideon durante tudo isso, fazendo com que o Art pedisse para que alguém chamasse 2 anões o mais rápido possível, e foi por isso que o conselho meio que mandou 2 anões da família Silvershade, sendo que na hora que um deles é escolhido para entrar dentro da cúpula e coloca o manto, é aí que a retentora Lyra começa a fazer seu trabalho tentando dar instruções detalhadas de como ele poderia utilizar as runas para poder ativar aquele manto, fazendo com que a gente visse por si próprio como ele poderia utilizá-lo de uma maneira melhor. Mas quando ela começa a falar como ele poderia utilizar as runas daquele artefato, é aí que a gente já vê o anão meio que humilhando a retentora Lyra, principalmente pelo fato de ela ser uma lacriana, já que foi ela a principal causadora de várias coisas que aconteceram dentro de Cater na ausência do Art. Mas é aí que a gente já vê que o Art entra nessa situação falando que ele não deveria fazer isso e repreendendo o anão pelo fato de ele ter feito aquilo. Afinal, a retentora Lyra só estava ali porque o Art permitiu, e ela só estava ali justamente para obedecer os comandos dela. Então quando ele percebe que ele estava errado por aquilo, é aí que a gente já vê o Art falando que ele não estava se metendo pelo que ele falou, mas sim porque ela era prisioneira e aquilo não ia levar em lugar algum para o avanço daquela situação. Mas enfim, depois que a gente vê essa situação passando, é aí que a gente já vê que graças ao artefato que ele estava utilizando e os ensinamentos que a Lyra estava passando para eles, eles acabaram conseguindo liberar a magia de fogo, mesmo sendo magos de magia de terra. Desse modo, já meio que encerrando esse capítulo 395 de The Beginning After the End. Então galera, o que vocês acharam? Eu sinceramente já tô fazendo um capítulo mais rápido porque infelizmente no momento que eu tô gravando esse vídeo eu tô tendo vários problemas com barulho e não podia deixar esse vídeo para outro dia, já que eu tinha que resolver algumas coisas. Então se eu cortei algumas coisas, como por exemplo o fato da Lyra ter dito que os alacrianos praticamente se suicidavam utilizando essas runas só para poder aprender a controlá-la, ou então pulei o fato de como o Gideon provavelmente fez para conseguir decifrar esse artefato, me desculpem, mas infelizmente não deu para passar. Inclusive, uma possibilidade que pode ser criada junto desse manto é que vão existir novos magos quadra-elementais, caso seja possível, fazendo com que o Prota finalmente tenha mais soldados que sejam capazes de comunicar e se manifestar na arte do éter. E galera, isso é só uma teoria que eu tô formulando agora, mas quem sabe no futuro isso venha a se concretizar. Se você quiser ver mais conteúdo como esse chegando aqui no canal futuramente, seja da Webtoon ou da Novel, ou explicando mais coisas da Novel em relação ao futuro da Webtoon, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que ainda não conhece a obra ou ainda não deu uma olhadinha, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que você colaborando com isso, você tá ajudando a gente na nossa meta de 900 inscritos. E não vai embora não, porque aqui embaixo eu vou estar deixando uma playlist para vocês estarem dando uma olhadinha de debate, de solo e até dos últimos vídeos de Bleach que eu tô lançando aqui no canal no card final nesse momento. E por hoje era isso galera, valeu, falou, fui.